Olá, boa tarde. Para iniciar a nossa conversa de hoje, vamos fazer uma leitura inicial, como sempre fazemos. Essa leitura é para começarmos a entrar em sintonia com o que vamos ouvir, com o que vamos conversar, e também para esquecer um pouco, porque a gente sabe que a concentração no mundo, com as dificuldades, com os problemas, às vezes é difícil realmente se concentrar. Então, com a leitura, a gente inicia esse processo. A leitura de hoje será do livro Coragem, de Diversos Espíritos, pelo Francisco Cândido Xavier. Eu vou abrir aleatoriamente, a gente não sabe que é aleatório, né? A gente sabe que não é aleatório, e eles vão nos inspirar. Nunca sem esperança. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca, a existência recorre a Deus, no exercício do bem, e acharás Deus nas entranhas da própria alma a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda, e sempre aos que te não entendem encontrarás Deus no imo do próprio Espírito a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam, te injuriam, guarda-te em silêncio, no auxílio ao próximo, e surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade do que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te atingem na estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Mei. Então, agora vamos fazer uma prece de oração, uma oração inicial, né? Com essas lindas palavras: Senhor, muito obrigada por sempre estar nos rodeando, sempre estar nos aceitando e nos inspirando ao bem. Peço encarecidamente nesse momento que a espiritualidade amiga possa nos ajudar a nos concentrar, limpar nossas mentes, abrir nossos corações para as palavras a seguir. Quem quiser deixar um copo de água para fluidificar durante a palestra, sinta sua vontade. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de conhecermos a palavra do bem. Assim seja. Bem, meus amigos, depois dessa mensagem maravilhosa, vamos iniciar essa palestra que eu preparei com muito carinho para vocês e para mim também, porque o palestrante sempre é o primeiro a absorver a mensagem, ou deveria ser, né, o primeiro a absorver a mensagem. Então, o título, né, Estamos Preparados para Morrer, abala. Ainda temos muita dificuldade em lidar com a própria palavra morte, de falarmos ela em voz alta. Isso pelo medo. Hoje eu vou me basear na palestra por dois livros, que é O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, que eu vou ler algumas mensagens, algumas passagens durante a palestra, e o livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, que traz duas passagens que eu achei interessante para colocarmos aqui. Lembrando que essas duas obras é um pedacinho de todo o Pentateuco, né, do próprio Allan Kardec, das mensagens do Chico, do que a espiritualidade traz para nós. Então eu convido vocês, não só agora me escutarem, mas depois irem verificar, checar os fatos, ver se eu realmente falei que estava ali, e vocês mesmos terem a impressão de vocês. Aqui é simplesmente uma palavra para inspirar vocês e acalentar o coração de vocês nesse momento, sobre essa, vamos dizer, passagem que é a morte. Bem, no próprio Céu e Inferno tem um capítulo só para isso, né? O temor da morte. E ele fala por que os espíritas não temem a morte, ou não deveriam, né? Porque a doutrina espírita, ela transforma completamente, né, a perspectiva de um futuro. A vida futura passa de ser, sabe, uma hipótese
e ela começa a ser uma realidade. Até porque muitos falam, não veio ninguém falar o que acontece depois da morte. Não veio. Nós espíritas sabemos muito bem que Kardec baseou todo o Pentateuco nessas conversas com diversos espíritos, com diversos médiuns de toda a classificação moral, de idade, sexo, e eles nos trouxeram as respostas. Respostas claras, respostas didáticas, respostas simples para as perguntas que Kardec fez. Então não temos mais essa desculpa. Nós sabemos sim do que acontece quando há o desencarne, quando a morte ocorre. Nós temos, por exemplo, no Céu e Inferno, a segunda parte é só sobre a passagem do desencarne. Com espíritos bons, quando eram encarnados, espíritos ruins, que eu não gosto muito dessa palavra, então vamos dizer espíritos que não conseguiram encontrar o bem e Jesus, não conseguiram fazer as escolhas de plantar coisas boas para colher coisas boas. Existem mensagens ali de espíritos suicidas, espíritos doentes, espíritos que não eram nem bons nem maus, espíritos religiosos, espíritos não religiosos. Então eu convido vocês a darem uma olhada com carinho, é muito interessante e muito educativo. Mas hoje a gente vai falar especificamente dessa passagem, desse preparo para essa passagem entre encarnado e desencarnado. O mais interessante é que isso traz muito sobre a nossa fé, porque a fé é a certeza. Então, para nós termos a certeza de que nós vamos desencarnar e continuar vivendo, isso é sobre fé, mas é uma fé raciocinada. Porque, como eu falei, além de todos os recursos, todas as mensagens, temos as vivências da própria justiça e bondade de Jesus. Nós temos essa confiança, porque não só, vamos dizer, espíritas, mas todos que acreditam e conhecem Deus sabem de sua bondade e sua justiça. O espírita, ele agora tem conhecimento para poder explicar e acalmar, porque o medo vem muito do desconhecido, né? O medo da morte. Ele vem do não sei o que vai acontecer comigo quando eu desencarnar. Então tem uma passagem, por exemplo, dos mensageiros, que é sobre a Cremilda. A Cremilda é uma moça que ela desencarna, e quando Aniceto, que era o orientador do André Luiz naquele momento, chega, o noivo desencarnado, está ali para recepcioná-la no mundo espiritual. Mas ela, por não ter uma educação religiosa, estava apavorada. Ela não conseguia se mexer, ela estava em terror absoluto. Por quê? Porque ela não tinha uma educação religiosa, ela não acreditava na vida após a morte. Ela era uma boa pessoa. Por ser uma boa pessoa, ela conseguiu ter um auxílio muito maior, como o do noivo e do próprio Aniceto e do ambiente onde eles estavam. Então Aniceto chega e pede para o noivo se afastar, porque ele já estava ali durante 6 horas tentando fazer ela se mexer, se despertar, mas ela estava em pavor absoluto. Quando Aniceto chega, ela acha que ele é um médico. E ela fala, meu Deus, eu pensei que eu tava morta, porque eu tava vendo meu fantasma do meu noivo. Então Aniceto manda, se acalma, a gente vai cuidar de você. Eles dão um passe, ela adormece. E daí fala pro noivo que quando ela acordar, ela vai acordar um pouco melhor. Então ali a gente vê, primeiro de tudo, que a gente sempre é auxiliado pela espiritualidade, sempre. Independente da religião, independente do que acreditamos quando encarnados ou não. Porque a bondade de Jesus sempre está ao auxílio de todos. Porque, assim, nesse momento, por mais que ela fosse uma boa pessoa, o temor da morte foi da insuficiência do conhecimento dela sobre a vida futura. Porque muitos de nós ainda pensamos muito no fogo do inferno, ou no céu com nuvenzinhas e tocando harpa. Mesmo espíritas. Então, nós temos que, durante a encarnação, poder ler, conhecer, falar sobre isso, para quando acontecer, nós estarmos mais preparados para simplesmente, em vez de se assustar, ou negar, ou ficar em pavor absoluto, nós reconhecermos a ajuda. Porque isso é fundamental, sabemos do padrão vibratório, sabemos que conseguimos, às vezes, ficar presos, nós mesmos encarnados, quando estamos com muita dor. É difícil ouvir um conselho amigo, ouvir, vamos dizer, uma resposta para aquela... Tem momentos que a gente não quer nem ouvir a resposta, a gente só quer sofrer, a gente se firma naquele sofrimento.
E a mesma coisa acontece quando desencarnamos, porque nós continuamos sendo nós. Nós só perdemos essa couraça que é o corpo físico. Então, a única forma de perder esse temor absoluto da morte é conhecendo, é lendo, é vendo o que a espiritualidade nos traz. Converse com outros espíritas, converse com a sua própria família, com amigos. Até porque é muito importante, nós sabemos disso. Porque a firmeza de nós acreditarmos transforma em quem nós somos. Porque quando nós acreditamos em algo, isso propaga nas nossas experiências de vida e no nosso comportamento de vida. Então, vou trazer aqui do capítulo, da segunda parte do Céu e Inferno, do capítulo 1, pequenos trechos que eu achei interessante para a gente continuar e ficar mais claro sobre isso. Durante a vida, toda desagregação da matéria repercute na alma, que ela recebe uma impressão mais ou menos dolorosa e é a alma quem sofre e não o corpo. Este, senão, é instrumento da dor. A alma é paciente. Então, para começar o nosso preparo para a morte, começa também da questão do nosso corpo. Como nós cuidamos do nosso corpo? Porque o perispírito, ele é ligado ao nosso corpo. Então, durante uma vida toda, se você influenciar esse corpo, a doença, vamos dizer aqui, escolhas voluntárias, né, como vícios, esse vai degradar o teu corpo, ou seja, vai degradar o teu perispírito, que é o que vai no mundo espiritual ser o teu corpo espiritual. Então lá ele vai ter o sofrimento que você colocou nele, que nós colocamos a ele, durante toda a nossa existência aqui nessa encarnação. Durante a vida, o fluido espiritual penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. É também por esse intermédio que a alma atua sobre o corpo e dirige-lhes o movimento. Ou seja, as sensações do perispírito, do nosso corpo físico, é pelo perispírito que nós sentimos, que ele está em toda parte do nosso corpo físico. Então, todas as sensações que nós acostumamos ele a ter durante uma encarnação, ele vai sentir falta no mundo espiritual. Então, mais uma vez, essa preparação, porque o perispírito é o corpo envoltório ligado tanto à nossa alma como ao nosso corpo. Ele provoca o que nós temos em nossa alma, nós como espírito, né? Projetamos no perispírito que projeta em nosso corpo. Então, que escolhas nós estamos fazendo hoje para cuidar e alimentar o nosso corpo físico, seja forma de saúde e até degradações que causamos a ele? Nós temos vamos fazer esse caminho de o que estou fazendo com o meu corpo, de cansaço, às vezes, trabalho demais, quais são nossas prioridades na vida? Porque o esgotamento mental também causa dificuldades para o nosso corpo físico. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno importante capital, o da perturbação. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Quase nunca testemunha consciente o último suspiro. Bem, a gente traz aqui que nós sabemos, pelo menos quem já estudou, quem é espírita, mas para quem não quando a gente desencarna, o perispírito, como ele está ligado em todas as partes do corpo físico, ele começa a se desligar já antes da morte, vamos dizer, do suspiro final. Para o quê? Quanto mais rápido for esse desligamento, quanto mais fácil for, menos doloroso é para o espírito. Então, esse estado de desligamento, ele também envolve muito o quê? A nosso entendimento de que não nos apegarmos à vida material, de que existe uma vida além. Se você entende isso, facilita também o desligamento, causando menos sofrimento, tanto para a pessoa quanto para a família. Então aqui ele coloca a perturbação, esse momento, ele bota até quase nunca, né? A pessoa experimenta as últimas sensações finais, sensações que eu digo a dor, talvez. Porque sabemos que você pode morrer de várias maneiras, né? Tem mortes que são muito rápidas e trágicas e gritantes. Tem outras mortes que, vamos dizer, você consegue se preparar melhor. Então, quando ele bota ali quase nunca, porque no espiritismo a gente sempre sabe que cada caso é um caso. Vai depender do seu merecimento, do que você plantou, do que você necessita. Então, todos temos a perturbação, que é esse momento que anestesia um pouco,
por caridade, por benevolência do Pai. Então, a perturbação ela vai demorar muito, né, ou não, dependendo do nosso estágio, né, que ele coloca que o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade de desligamento. Então, mais uma vez, como Deus é muito bom, ele faz um mecanismo do nosso corpo e da morte, né, do próprio desligamento, ele coloca em nossas mãos. Se nós nos prepararmos como encarnados moralmente, isso vai ser mais fácil, o desligamento e a perturbação. Até trouxe aqui também mais uma passagem dos mensageiros, que é sobre o Fernando. O Fernando é um homem de 60 anos, ele estava desencarnando e a mãe dele estava ajudando ele nesse desencarne. Aniceto fala com ela e ela responde: desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto, contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno, e que, no que diz respeito a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Gente, nessa passagem a gente encontra o amor, tanto da mãe por um filho, o amor por Deus, a benevolência de permitir, porque o mundo espiritual, ele trabalha incessantemente tentando nos ajudar. E essa ajuda, como ela mesma botou, é deixar ele enfrentar o que ele precisa enfrentar para ver o crescimento e modificação. Não é uma punição para o espírito. Na verdade, é uma oportunidade, a chance de ele conseguir fazer essa transformação o mais rápido possível. Mas mesmo com isso, mesmo sabendo de toda essa extensão de que ele vai precisar passar depois da perturbação, a mãe tá ali, eles permitem a mãe estar ali. Então, mais uma vez, isso traz que em todo o nosso momento de sofrimento, nesse momento principal de que estamos todos enfrentando sentimentos e dúvidas, que a espiritualidade está ao nosso lado. Ela pode não, a nosso ver, não estar influenciando muita coisa ao nosso redor, mas ela está, gente, fazendo o possível dentro do que nós precisamos passar para amenizar qualquer tipo de dor. Cabe a nós reconhecê-las. Os pequenos sinais, vigiai e orai. Esteja atento aos sinais que a espiritualidade vem nos dando, nos acolhendo. E ainda sobre o Fernando, a família dele estava muito conectada a ele, estava dificultando a passagem dele. Então, ele coloca assim: a aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação, porque eles estavam tentando ajudar, né, o desligamento do Fernando. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e francamente iluminados parecia ligar os parentes ao inferno. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para devolver o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade da família. Então aqui a gente vê que a família, a preparação da família é uma forma de nos prepararmos para morrer, né? Você conversar com a sua família, elas entenderem o que você acredita, o que você sabe, o que você acredita, passar os seus valores para os seus familiares, que vão poder te ajudar ou prejudicar. Que também é uma construção do que você faz durante a encarnação, né? Você conversa com seus familiares sobre qualquer tema, você emite seus pensamentos, seus sentimentos sobre determinados temas tão importantes, por exemplo, como a morte, que nós sabemos que vai chegar. No próprio céu e inferno, eles nos colocam que é normal um certo temor da morte,
porque tem a lei da preservação, nós estamos aqui, nós estamos tentando não morrer antes de concluir, então não nos colocarmos em atitudes e situações que podem causar a nossa morte antecipadamente. Isso é uma preservação, então tudo bem você ter, vamos dizer, um sentimento temerário à morte, mas você tem que ultrapassar esse sentimento para preparar tanto você como seus familiares, como ali no caso, eles não estavam preparados. Então, o aniceto teve que alguns chamam que é a melhora da morte, né? Eles melhoraram um pouco o espírito, os batimentos ali, os familiares se acalmaram, deram uma distraída e dispersaram, onde eles conseguiram chegar e fazer esse desligamento. Porque ali a prece, a oração, a gente sabe como é importante e como é eficiente, mas naquele momento já não era mais necessária a morte para ele as orações para ele continuar ali, porque como o aniceto fala, já não tinha como equilibrar as forças orgânicas. Não tinha mais volta, ele já estava fazendo o processo de desligamento. Então ali a oração que ele estava fazendo estava causando sofrimento a ele, trazendo essa demora ainda maior para desligamento. Então você tendo esse conhecimento e passando para sua família, olha que importante ali, né? Porque o amor, nós temos o livre-arbítrio, nossas escolhas, e o amor é o fundamental para nos causar qualquer tipo de facilidade. Quanto mais eu estudo o espiritismo, mais eu vejo que a única resposta, a maior resposta para nós é o amor. Então, porque a gente sabe que, segundo os princípios da justiça, as almas devem ter responsabilidade pelos seus atos. Mas para haver essa responsabilidade, é preciso que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Então, sem o livre-arbítrio não há fatalidade. E com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. Então, nós temos livre-arbítrio, nós fazemos escolhas que a gente às vezes ora pedindo um milagre ou alguma coisa, só que o que a gente está pedindo não tem como ser alcançado, porque na verdade foi nós que provocamos. Não sei se teve no domingo o Evangelho, do Espiritismo, que o Centro Espírita Fé e Caridade está fazendo, né? Não sei se vocês sabem, acompanham. Às 8 horas tem no Instagram, Facebook, YouTube. E foi sobre tormentos voluntários. Seria muito interessante vocês darem uma olhada, porque é isso. Muitas coisas não são de outras encarnações. Nós mesmos a provocamos nessa encarnação mesmo, nós escolhemos. E quando nós plantamos, temos consequência, porque temos livre-arbítrio. E a justiça é isso, a justiça é deixar você escolher, e você vai ter a consequência se você escolher coisas que vão te trazer benefícios ou malefícios. Mas isso não vamos dizer, praga, não é karma, não é pagamento, pecado, não é nada disso. É a lei da natureza. Se você plantar milho, você vai colher milho. Então é uma lei universal, não é especial para você, ninguém tá te punindo, nos punindo, porque eu me incluo nisso. A dor, ela é inevitável, o sofrimento é opcional, e é onde pega a evolução moral aqui. Continuando então, mais uns pedacinhos do livro Céu e Inferno, na mesma parte que é o primeiro capítulo da segunda parte, a passagem, ele coloca assim: o espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende, e compreende porque se dirige ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar aos nossos olhos. Então, vou colocar aqui como espírita, mas todos nós que acreditamos numa vida após a morte, ou que está começando a acreditar, que está buscando, eu faço esse convite a conhecer os livros, né, da edificação de Allan Kardec, de Chico Xavier, da coletânea de André Luiz, que traz muito sobre o mundo espiritual. Mas esse livro, eu amo esse livro, que é o Céu e o Inferno, porque ele traz muito, principalmente se você vem de outras religiões. Eu acredito que a primeira parte tira muitas dúvidas. E como ele coloca aqui, você não basta crer, você não tem que só acreditar no que eu estou dizendo, você tem que, se inspirar pelo que eu estou dizendo. E daí, com essa inspiração, ir buscar esse auxílio, esse crescimento, esse entendimento. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem e assim se opera um primeiro desligamento parcial que facilita a passagem desta vida para outra. A perturbação inseparável da transição é de curta duração, porque logo o limiar transposto, ele se reconhece. Nada lhe é estranho, tem consciência de sua situação.
Então, mais uma vez, ele remete que o espírita, ele coloca como afirmação, né? Não pode temer a morte porque ele já sabe. Ele não só crê, ele compreende. Então, se ele compreende a justiça divina, ele já sabe que na morte existe a perturbação. Ele já sabe que ele não está mais no ambiente dele. Ele tenta buscar através do... Porque o conhecimento, ele é nosso. A gente deixa casa, a gente deixa dinheiro, a gente deixa até familiares, porque não são nossos, são de Deus. Mas o conhecimento é nosso. O que nós adquirimos, tanto de conhecimento como de moralidade, é nosso. Porque... como temos livre-arbítrio, se escolhemos evoluir, é do nosso merecimento, é nosso. O espiritismo seguramente não é indispensável a esse resultado, como nós vimos da Cremilda, né? Também não tem a pretensão de só ele assegurar a salvação da alma. Então, não é porque você é espírita que você não vai sofrer. Não é isso, a gente já viu que cada caso é um caso, depende individualmente de nós. Mas facilita pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e a disposição das quais coloca o espírito, a quem faz compreender a necessidade de se melhorar. O que eu amo no espiritismo, desde pequenininha, é que ele nos dá respostas. Eu sempre fui muito de questionar, assim, ó, se eu não entendo, eu não vou fazer, se eu não entendo... eu vou até falar, quando eu era pequena, as pessoas vinham e me davam um beijinho, tipo... de bom dia, né? Ou quando eu chegava no lugar, eu não entendia por que as pessoas estão me beijando. Tipo, qual que é o sentido? Qual que é a utilidade? Mais velha, a gente vai compreendendo e vai até gostando muito hoje em dia com a pandemia. Eu acho que quando a gente puder dar um beijinho, aquilo vai ser uma extensão dos nossos sentimentos. Mas aqui ele fala sobre isso, que o espiritismo, você ser espírita, você frequentar a doutrina, não vai te levar ao reino dos céus, não é uma promessa. Não, ele vai te o quê? Ele te dá conhecimento que vai te proporcionar sentimentos que vão te inspirar e disposição para melhorar. Então o espiritismo é isso, ele te consola e ele te dá mecanismo e força e conhecimento para você se inspirar e trabalhar e fazer o bem e ver o quanto isso é maravilhoso. Dá além disso a cada um os meios de facilitar o desligamento de outros espíritos no momento em que deixam seu envoltório terrestre e de abreviar a duração de perturbação pela prece e pela evocação. Nós já sabemos, né, como a oração é poderosa não só para os encarnados, mas como desencarnados. Então, nós como espíritas, às 11 horas nós estamos rezando, né, por todos os pacientes, as pessoas que estão com Covid, por todos os médicos. Então, essa oração é para dar energias para eles cumprirem o que eles precisarem, o que a espiritualidade precisar de nós, nessa energia, nós estamos doando, mas não pedindo algo que talvez eles não tenham essa, vamos dizer, capacidade. Então, o próprio jeito que nós oramos facilita com o nosso conhecimento. Pela prece sincera, que é magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais pronta do fluido perispiritual. Por isso, uma evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras benevolentes e de encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, ajudando a reconhecer-se mais cedo. Se o sofredor excita-o ao arrependimento, que somente pode abreviar-lhes o sofrimento. Então, a oração sempre útil, né? Tanto quando somos encarnados, pelos sofrimentos terrestres, mas também no desencarne. Então, para finalizar, espero que com essa palestra nós possamos ter tido pelo menos uma preparação, como falei, tomara que tenha inspirado vocês a olharem, a lerem. Eu sempre deixo o meu e-mail, ou também, se quiser tirar dúvidas, se não entendeu alguma coisa. O próprio Centro Espírita tem um atendimento fraterno. Se vocês verem no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem as instruções dos horários, estão abertos. Nós estamos aqui para ajudar nesse momento, na possibilidade que nós temos de tentar ajudar. E para finalizar essa palestra, eu trago uma mensagem do Aniceto, do livro Os Mensageiros, do Chico Xavier, de André Luiz. Como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa,
Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus dos mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Gente, espero que com essa conversa que nós tivemos, nós vamos parar então de nos preparar para a morte e nos prepararmos para viver para sempre, porque nós sabemos que é isso que nós vamos fazer. Então, quando alguém te perguntar, você está preparado para morrer? Daí você fala assim, não, eu estou preparado ou me preparando para viver para sempre, através das boas atitudes, do conhecimento, do amor que você está dando. Você está se transformando e essa transformação que vai te preparar para viver para sempre. Muito obrigada. Eu acho que eu não falei meu nome. Meu nome é Larissa Martins. Então, agora, com essa conversa que nós tivemos, espero, como eu falei, ter inspirado vocês. Isso me inspirou muito. Fiquei muito feliz de ter pesquisado, estudado sobre isso. Me trouxe muitos ensinamentos. Por mais que eu seja de uma família espírita, né? Então sempre desde pequenininha já tenho conhecimento de determinadas coisas. Cada vez que eu leio um trecho do Evangelho, cada vez que eu leio qualquer livro do Allan Kardec, do Chico Xavier, é como se fosse uma lupa para algo sempre diferente. E dependendo do estágio de vida, de momentos que eu esteja. Tanto de maturidade como situações de vida. Então são livros que você vai ler, reler e tem tanto conhecimento que você nunca vai deixar de absorver algo novo e que vai te inspirar e consolar na nossa caminhada aqui no planeta Terra. Então vamos finalizar com uma oração de agradecimento por tudo que estamos recebendo, aceitando as nossas dificuldades, mas acima de tudo, esperando que nós possamos enxergar a bondade e a justiça de Deus, que possamos glorificar a complexidade da nossa existência, ter a certeza e compreendendo que a vida eterna é algo inspirador, que nos dá muitos motivos para continuar mesmo na dificuldade. Nos consola saber que as pessoas que vão desencarnar e estão desencarnando neste momento, elas estarão continuando como elas mesmas, continuando essa vida, essa evolução que é do espírito, que ela encerrou nesse momento, nessa encarnação, mas que continuará exercendo esse caminho, pois nós estamos todos na jornada de seguir o caminho de Jesus à perfeição. Desejo a todos e peço a todos nesse momento que enviamos essa energia para os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, para os centros espíritas, para outros centros religiosos, mas acima de tudo, vamos orar nesse momento para as pessoas que não têm esse conhecimento, ou ainda não encontraram, ou ainda se sentem resistentes, porque sabemos que a partir do momento que nós cremos, nós compreendemos, é um caminho sem volta. Porque a partir do momento que nós enxergamos tudo isso, nós nos comprometemos à mudança. Então vamos orar para todos que se encontram perdidos, que eles possam encontrar a luz através de uma palavra amiga, de um sorriso, que eles possam encontrar pessoas como nós, que estão no caminho de Jesus, no caminho da caridade, sendo instrumentos para o bem. Muito obrigada, Jesus, a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda e a nosso Pai eterno. Assim seja. Muito obrigada.